Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a formar o preço de venda utilizando uma técnica muito conhecida chamada de markup. O markup ele é um método de fixação de preço a partir do conhecimento do custo de fabricação do produto e das despesas operacionais que mantém a empresa em funcionamento. Bom, o markup então ele é um índice que aplicado ao custo de produção do produto resulta no preço de venda. Então, esse índice ele deve abranger tanto as despesas operacionais da empresa como o lucro almejado por ela. Já que esse índice é aplicado ao custo, então nós sabemos que o preço de venda de um produto ele deve ser um valor suficiente para que ele cubra os custos de produção do produto, mais as despesas operacionais que mantêm a empresa em funcionamento e mais o lucro almejado pelos sócios proprietários. A fórmula para se calcular o preço de venda utilizando o markup são duas, para se chegar no mesmo resultado. Nós podemos aqui pegar então o custo unitário de fabricação do produto e dividir pelo markup divisor, ou nós podemos pegar o custo de fabricação unitário do produto e multiplicarmos pelo markup multiplicador. Agora vem a pergunta, né? Como nós calculamos o markup divisor? Nós temos que pegar preço de venda menos custo total de venda dividido por 100. Aqui o preço de venda é representado por 100%, que representa tudo aquilo que a empresa gera de receita em função da venda dos seus produtos ou da prestação dos seus serviços, menos o custo total de venda, que aqui é representado por uma porcentagem que é a somatória das despesas de vendas que incidem sobre esse preço de venda. E esse custo total de venda também é dado em porcentagem. Já o markup multiplicador, nós temos que pegar 1 dividido pelo markup divisor. Para nós entendermos melhor como que nós aplicamos essas fórmulas e compreendermos melhor como calcular o markup e consequentemente, o preço de venda, vamos para um exemplo. Vamos supor uma empresa que está fabricando um novo produto e ela está estimando vendas anuais de 30 mil unidades desse produto. E a empresa previu os gastos que ela vai ter para se fabricar e vender essas 30 mil unidades. Em termos de custos de produção, foram estimados 45 mil em materiais diretos, 30 mil em mão de obra direta e 90 mil em custos indiretos de fabricação. Já em relação às despesas operacionais, nós temos despesas administrativas na ordem de 60 mil reais. Esse é o gasto previsto pela empresa. Outros gastos que a empresa estimou já são gastos variáveis, que vão variar, que podem ser aplicados através de uma porcentagem sobre o preço de venda do produto. Os impostos sobre vendas é uma alíquota de 21% sobre a receita, sobre o preço de venda. As despesas de vendas representam 3%. E o lucro desejado pela empresa é 5%, após imposto de renda e contribuição social. Então, só para nós entendermos melhor nesse exemplo, estamos falando aqui de uma empresa tributada pelo lucro real, porque esse lucro de 5% é após calculados imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nesse caso, o lucro desejado aqui de 5% representa a última linha da DRE. Então, para nós calcularmos o nosso índice, para calcularmos o markup, nós precisamos saber quanto que representa o lucro desejado pela empresa antes do imposto de renda e da contribuição social, já que as alíquotas de IR e contribuição social, elas são aplicadas sobre o lucro e não sobre o preço de venda. E esse 5% é um 5% desejado após esses dois tributos sobre o preço de venda. Então nós temos que fazer o quê? Uma regra de 3, que resulta nessa fórmula. Então, nós precisamos calcular a margem de lucro antes desses dois tributos. Então, nós vamos aqui pegar 5%, que é o lucro desejado após os dois tributos, e dividir por 1 menos a soma das alíquotas desses dois tributos, que é 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Com isso, nós chegamos em uma margem de lucro antes dos tributos de 6,58%. Então, é esse 6,58% que deve fazer parte do índice para se calcular o markup.
Então, esse índice, como que a gente chega nesse índice para se calcular o markup? Nós temos que pegar todos aqueles gastos, despesas de vendas, que nós conseguimos achar em porcentagem, que representa uma porcentagem sobre esse futuro preço de venda, sobre esse preço de venda que nós queremos achar. Então, nós temos aqui os impostos sobre vendas, as despesas de vendas, que nesse caso podem ser comissões, frete sobre vendas, por exemplo, e a margem de lucro desejada. A somatória desses três gastos somam 30,58%. Já os outros gastos, nós vamos utilizar para achar o custo unitário de produção do produto. E a somatória de todos esses gastos totalizam 225 mil. Só lembrando que dentro desses gastos também está incluso despesas. Não é custo, isso aqui é despesa. Mas, como a empresa não consegue prever quantos por cento esses 60 mil vai representar sobre o preço de venda, então a empresa inclui esses 60 mil reais como gastos de produção para achar o custo unitário de fabricação do produto. É uma forma dela estabelecer o preço de venda do seu novo produto. Então, nós pegamos esses 225 mil, dividimos pelas 30 mil unidades, que é a previsão estimada de vendas da empresa para o próximo ano, chegamos num custo unitário de R$ 7,50. Então, com esse custo unitário de fabricação do produto e mais o índice para se calcular o markup, nós conseguimos já formar o preço de venda. Com esses valores, é possível nós calcularmos agora o preço de venda do produto. A primeira forma de nós calcularmos o preço de venda é utilizando o markup divisor. Nós vamos pegar preço de venda, que é representado por 100%, menos o custo total de venda, que nós encontramos de 30,58%. Dividimos por 100, chegamos em um markup divisor de 0,6942. Agora, se nós pegarmos o custo unitário de fabricação do produto, que é R$ 7,50, e dividirmos por 0,69, chegaremos num preço de venda de R$ 10,80 a unidade. A segunda forma de nós calcularmos o preço de venda é utilizando o markup multiplicador. Neste caso, basta nós pegarmos o markup divisor, de 0,69, e 1 dividido por esse markup divisor, chegamos em um markup multiplicador de 1,4405, que, multiplicado pelo custo unitário de produção, nós chegamos ao preço de venda do produto.